Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas videoaulas, hoje com revisão sobre o conteúdo que a gente vem estudando no decorrer desse mês, redes hidrográficas, bacias hidrográficas e a questão das redes hidrelétricas e os meios de transporte que fazem parte do nosso país. Então, para você que não assistiu às aulas no decorrer desse mês, precisa assistir, porque a nossa aula de hoje é revisão. Vamos falar sobre alguns pontos, não vamos abordar todo o conteúdo. Por quê, professora? Porque o conteúdo completo foi abordado em cada aula no decorrer desse mês. O nome já está dizendo, é uma revisão sobre algo que a gente já viu, vamos apenas rever, recapitular. E aí, estão preparados para a nossa aula? Espero que sim. Então, vamos lá. Então, no decorrer das nossas videoaulas, vimos a questão das bacias hidrográficas, que o nosso país apresenta 12, mas vamos estudar as principais. Lembra que eu falei essa frase para vocês? Mencionei nas nossas aulas. E mais uma vez, você que não assistiu, infelizmente, perdeu. E agora vai ter que fazer o quê? Vai ter que assistir para entender tudo que eu vou estar explicando, reexplicando, né? De forma rápida, sucinta, porque não vamos explicar o conteúdo completo. O conteúdo completo já foi visto no decorrer das nossas aulas anteriores. E aqui as principais bacias que estudamos foi. Vou alterar aqui a cor para vocês. Vamos lá. Bacia Amazônica, Bacia do Paraguai, Bacia do Uruguai, Bacia Tocantins-Araguaia, Bacia do Parnaíba, Bacia do São Francisco e a Bacia Platina, que aqui entre parênteses nós temos Paraná, mas essa Bacia Platina a gente também associa ela com outras duas bacias. Quais são essas outras duas? A do Paraguai e a do Uruguai. Por quê? Porque elas estão, de certa forma, interligadas. Mas vamos começar pela bacia amazônica, localizada na região norte. Lembrando que todas as bacias, o nome das bacias hidrográficas, o seu nome está relacionado com o nome do principal rio, o rio que abastece essas bacias. Então, bacia está relacionada com água. E essas águas de um rio principal. Então, professora, só relembrando, quando a gente fala bacia amazônica, é por conta do rio Amazonas. Sim. Tocantins-Araguaia é por conta dos dois rios, o rio Tocantins e o rio Araguaia. Sim. Bacia do Parnaíba, por conta do rio Parnaíba. Sim. Bacia do São Francisco, porque o rio São Francisco é o importante dessa bacia. Sim. Bacia Platina, porque o rio Paraná faz parte. Sim. Bacia do Paraguai, o rio Paraguai. Sim. E bacia do Uruguai, o rio Uruguai. Sim. Então, mais uma vez, todas as bacias têm esse nome, porque o nome do seu principal rio é propriamente o nome da bacia, certo? Então, aí já fica a dica. Quando se fala da bacia e pergunta qual o nome do rio, é só você prestar atenção a qual bacia ele está especificando. Professor, outra coisa que eu percebi no decorrer das nossas aulas e prestei atenção agora. A bacia Tocantins-Araguaia, então, ela possui dois rios, é isso, professora? Rio Tocantins e o rio Araguaia? Sim, mas entre esses dois nós temos um maior, que é o Tocantins, e o Araguaia deságua dentro dele, que é o rio afluente. Então, vamos recapitular, voltando aqui para a Amazônia. Bacia Amazônica, região norte, tem como principal rio a Amazonas, faz parte do abastecimento da região norte, sim. Bacia Tocantins-Araguaia, localizado em estados que correspondem à região norte, região nordeste e região centro-oeste, sim. Principal rio Tocantins e o rio afluente Rio Araguaia. Bacia do Parnaíba,
Ceará e Piauí são os estados que têm essa bacia como uma das suas principais redes, região Nordeste. Bacia do São Francisco. Olha só o que a gente já observou nas aulas anteriores. Ela é uma das principais bacias do Brasil e ajuda no abastecimento da região Nordeste, na irrigação, na transposição de água, mas o Rio São Francisco não nasce no Nordeste. O Rio São Francisco nasce na região Sudeste, especificamente no estado de Minas Gerais, sobe com destino à região Nordeste, corta o estado da Bahia e deságua no Oceano Atlântico, especificamente no estado de Alagoas. Mas o principal objetivo dessa bacia é ajudar na irrigação, transposição de água da região Nordeste. Bacia Platina, que nós temos o Rio Paraná, então a bacia do Paraná, e a união com a bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai. Bacia Platina, nela encontramos usina binacional, que é a usina de Itaipu, ligada entre dois países, por isso o nome binacional. E aí, você lembra qual é o outro país que faz parte dessa usina? Para você que falou Paraguai, está de parabéns, significa que assistiu nessas aulas anteriores. Para você que não sabe, cuidado. Então, Bacia Platina, distribuição de águas, tem como auxílio na bacia hidrelétrica, geração de energia, ajuda no abastecimento de dois países. Quais são esses dois países? Brasil e Paraguai. Então, aqui nós temos as principais bacias hidrográficas: Amazônica, Paraguai, Uruguai, Tocantins, Araguaia, Parnaíba, São Francisco e a Platina. Lembrando que quando se fala da bacia Platina, nós temos a união de outras 3 bacias. Elas costumam estar relacionadas dentro desse conjunto, que é a do Paraguai, Uruguai e Paraná. Na questão de transportes no Brasil que estudamos, temos aqui um mapa mental que faz uma revisão sobre o que foi visto. O Brasil apresenta meios de transportes ferroviário, rodoviário, aéreo e hidroviário. Vamos rever algumas características e colocar algumas informações aqui de curiosidade. Quando a gente fala de ferroviário, nós temos o alto custo de implantação, ideal para as grandes áreas, saída para o caos urbano no trânsito, ou seja, uma forma de ajudar no transporte de alguns produtos. E aí, quando a gente fala dessa saída do caos urbano, são dos congestionamentos. Foi a primeira rede de transporte do nosso país, foi a ferroviária. Quando eu falo primeira rede de transporte, estou falando de distribuição dentro do nosso território, transportando produtos de uma região para outra. Mas, atualmente, a que gera maior lucro para o nosso país e de forma mais barata, atualmente, é a rodoviária. Mas, quando se fala de levar um produto de forma mais rápida, nós temos a aérea. E quando se fala de parcerias Brasil com outros países, aí no processo de exportação, nós temos a hidrovia. A questão hidroviária, que são os nossos portos. Rodoviária, nós temos os meios de transportes terrestres, mas aí facilitam o transporte dentro do nosso território. Já com relação a outros países, o hidroviário é o meio mais lucrativo e mais fácil. Por quê? Porque consegue transportar maior produto. O mais rápido é o aéreo, mas não consegue ter um grande transporte de produto. Então, aqui nós temos os portos como principal meio atualmente. Rodoviário nós temos ideal para pequenas distâncias,
e múltiplas paradas, flexível, podendo fazer curvas, também é utilizado para a circulação de mercadorias, mas o rodoviário tem 2 pontos, o negativo e o positivo. Qual é o negativo? Custo, combustível, manutenção, pneus, pedágios, os riscos, que são os acidentes e roubos, e poluição. Então, o ponto negativo rodoviário são 3: custos, riscos e poluição. Já os positivos, o petróleo era o mais barato, hoje a gasolina não está tanto, a rapidez da implantação e o incentivo para a chegada das automobilísticas e da Petrobras, isso dentro da nossa história do Brasil. A questão automobilística, o incentivo para ser implantado no nosso território. Hidroviário, o mais utilizado no comércio mundial, a necessidade de países investirem em portos. O porto de Roterdã, na Holanda, ele está associado ao crescimento da Europa após a Segunda Guerra Mundial. É o porto que mais recebe atualmente navios, chegada e saída de navios. A construção do porto de Singapura voltou as atenções para a Ásia, ajudando o continente asiático, que é subdesenvolvido, e tendo essa questão de industrialização sendo implantada no território com uma mão de obra barata, chamando a atenção para esse investimento. A China passa a construir portos devido ao crescimento econômico. Então, nós temos aí o porto como principal ponto de rotação, circulação de mercadorias entre países. O aéreo, ele é rápido, seguro, mas também é o mais caro. É o transporte utilizado para cargas de alto valor e a classe elitizada. O perfil de transporte aéreo de pessoas foi alterado, atendendo atualmente a classe média. O que isso quer dizer, professora? Que não é só a elite que utiliza hoje os voos comerciais, né? Os voos aéreos, nós temos também a classe média. Por quê? Porque a classe média aumentou, teve crescimento, causa dos aeroportos, necessidade de baixar preço de voos e ter mais pessoas viajando. E a partir de 2014 ocorreu a redução por conta da crise econômica. Então, reduzindo os preços facilitou mais a classe média e a classe pobre atualmente também a fazerem essas viagens aéreas, porque até então o único meio era qual? O rodoviário, que era o mais barato e era a única forma que o pobre e a classe média até então conseguia. A partir dessas mudanças, o aéreo ficou mais acessível para essas classes sociais, não só a elite, mas a classe média e a classe pobre. E as redes hidrelétricas, que também estudamos, nós temos como principal objetivo a produção de energia elétrica a partir do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio, ou seja, das bacias hidrográficas. Então, bacias hidrográficas e usinas hidrelétricas, elas estão interligadas, porque a produção de energia tem como uma principal fonte de energia a matéria-prima, como a gente costuma dizer, a água. Bacias hidrográficas, produção de água, para ajudar as redes hidrelétricas na sua geração de energia. Esse potencial hidráulico é dado em razão de uma vazante pela concentração dos desníveis que ocorre no percurso do rio. Então, a bacia hidrográfica e as redes hidrelétricas, elas estão interligadas. Uma auxilia a outra. Vimos no decorrer das nossas aulas que a usina de Itaipu é considerada a usina mais importante do Brasil, é uma usina binacional, onde ela tem como característica a sua construção e a utilização de geração de energia junto com o Paraguai. É a segunda do mundo, ficando apenas atrás da usina das Três Gargantas, localizadas na China. Nós temos essas características. Dentro do Brasil, nós temos também a usina de Sobradinho, as Três Marias, a de Xingu, a de Belo Monte.
Então, essas usinas, a gente viu várias características no decorrer das nossas aulas, que vocês fizeram anotações no seu caderno. Então, aí na hora de rever para responder o TD, é só você ficar com o seu caderno em mãos, ver as principais características, mas lembrando que, recapitulando a vocês, informações básicas que vocês precisam saber. Que entre as principais redes, usinas hidrelétricas que nós temos, Belo Monte, Sobradinho, Três Marias e Itaipu, entre essas, a principal do Brasil é a Itaipu, mas é uma usina binacional porque divide junto com o Paraguai a sua produção de energia. A usina de Itaipu também se destaca por ser a segunda maior do mundo em geração de energia, ou seja, em produção, ficando atrás da usina das Três Gargantas, localizada na China. Então, a nossa aula de hoje, fizemos a revisão sobre o que estudamos no decorrer do nosso mês, bacias hidrográficas, meios de transporte e redes hidrelétricas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!